Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. São os objetivos do nosso grupo Propósito. Quero, em primeiro lugar, pedir desculpas. Geralmente, meu irmão, eu não deixo que coisas assim impeçam que eu entregue para vocês aí o conteúdo. Mas ontem, atipicamente, eu fui acometido aí por uma sinusite, uma dor insuportável de cabeça e foi um dia muito agitado. Eu cheguei bem tarde, a Lorena, minha filha, pela qual vocês estão orando, e desde já eu agradeço, teve consultas, depois teve que ir ao hospital para tomar o medicamento. Eu cheguei bem tarde, a cabeça latejava, e eu preferi deixar para gravar hoje. Peço que os irmãos orem, ainda está doendo a cabeça, mas não vai ser empecilho aqui para trazer a palavra do Senhor. Vamos lá, meu irmão. Eu quero também, rapidamente, dizer que eu deixei hoje, aqui no nosso grupo, o material da semana 16. Você não pode perder. Você foi planejado para ser família de Deus, para pertencer à família de Deus. Leia esse material. Deus vai edificar a sua vida. Pode ter certeza, meu irmão, você vai descobrir o propósito de Deus para sua vida. E mais, meu irmão, você pode compartilhar com quem você quiser, reproduzir. Isso é do reino. E queria também, meu querido irmão, dizer para você, que é de Lajinha e região, que amanhã, então você que está vendo esse vídeo aí posteriormente, fique atento à data, né? Hoje são 27/5, então amanhã, 28/5, nós temos um compromisso na Igreja Presbiteriana de Lajinha, em frente à rodoviária, 28/5, amanhã às 19h30, nós temos o nosso culto do propósito. Nós falamos sobre o propósito. Nós pegamos tudo que falamos nesse último mês, sempre na última quarta nós temos esse encontro. Você que é de Lajinha e região, está convidado para estar conosco, para ouvir a palavra de Deus e descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Vamos juntos, meu irmão. Salmo 34 é um salmo bem interessante. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque ainda hoje eu vou gravar o salmo de número 35 e deixar aqui para vocês. Esse salmo, irmãos, ele é bem interessante porque ele traz o contexto em que Davi vai até o rei Ax, que era o rei dos filisteus, que era o mesmo rei que reinava quando Golias desafiou os exércitos de Saul. Foi o rei durante o período de Saul. Davi estava desesperado, fugindo de Saul, seu inimigo, e Davi tomou uma decisão que, no primeiro momento, irmãos, é uma decisão, se você pensar à luz da palavra de Deus, Davi, ele agiu por falta de fé. Por quê? Porque Deus já havia dado vários livramentos a Davi diante de Saul. Só que Davi pensou que não ia conseguir resistir há muito tempo. Então, às vezes, irmãos, em meio às tribulações, e eu passo, você passa, todos nós passamos, e se você não passou, pode preparar que sua hora vai chegar. Todo mundo vai enfrentar dias maus. Mas em meio à tribulação, nós costumamos confundir a mão de Deus e a nossa própria força. Porque é assim, Deus nos dá o livramento, mas muitas vezes o livramento que Deus nos dá é através de alguma habilidade que nós temos, é através de algo que nós já possuímos, que é inato a nós mesmos, foi Ele mesmo que deu, só que a gente tende a esquecer isso. Por exemplo, Davi recebeu vários livramentos de Saul. Quando, por exemplo, Saul tentou encravá-lo com uma lança, Davi se desviou. E por que Davi se desviou? Porque o Deus que o projetou o fez com essa destreza. Se fosse comigo, provavelmente teria me acertado. Se não fosse Deus me pegando lá e tirando, porque eu não tenho essa destreza. Alguns têm, Davi tinha. Então pode ser que em alguns momentos Davi pensou assim, olha, eu sou muito bom para escapar, mas eu não vou dar conta. Ele esqueceu que era Deus que dava o livramento. Então, o que ele fez? Ele decidiu ir a Ax, que aqui aparece com o nome de Abimeleque. Abimeleque, além de a gente não entende o porquê, mas uma das explicações é que Abimeleque, esse nome significa o meu pai é rei. Era um título que era dado aos nobres, aos faraós, aos ditadores, né, vamos dizer assim. Era um título nobre, era um nome que era dado aos nobres. Então, esse indivíduo, que aqui é descrito no subtítulo do Salmo, pela tradição como Abimeleque, era na verdade Iax. Davi vai até ele, chega lá, Davi percebe que seria morto. Davi então começa a riscar nos batentes da porta e se fingir de doido e deixar a baba escorrer pela barba. E eles levam então esse homem até o rei Ax, que segundo a tradição era um rei, segundo a tradição histórica, era um rei que se importava muito com a sua autoimagem. Ele gostava sempre de se mostrar grande. E ele não quis então fazer nada com Davi, porque Davi não era um inimigo digno de ser enfrentado. E naquele momento Davi foi salvo. Lá na frente, Ax vai descobrir que Davi, na verdade, foi só um ótimo ator. E Deus o ajudou ali. Perceba, irmãos, como Davi está grato a Deus, porque ele agiu por falta de fé, e em meio à sua falta de fé, o Senhor o observou e o salvou. E ele então canta essa canção, compõe essa canção, que nós vamos meditar. Lá na frente, Ax vai descobrir que essa é uma encenação, vai dar abrigo a Davi, porque vai ser vantajoso. Davi vai lutar várias batalhas. Davi, em determinado momento, começa a mentir, porque ele atacava outras cidades e dizia que estava atacando os hebreus. Ax gostava dos despojos, se aproveitava daqueles despojos. E o que acontece, irmãos, é que vai haver aí uma proteção, uma amizade.
Deus vai usar esse homem também para proteger Davi. Mas nesse momento aqui, em que Davi se viu ameaçado, ele clama ao Senhor e ele que tem algumas experiências que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa que Davi nos mostra aqui é que nós precisamos, irmãos, estar atentos aos livramentos de Deus e sermos espontâneos na nossa declaração. Não tem nada mais feio, meu irmão, do que uma declaração de amor artificial. As nossas declarações para o Senhor precisam ser frutos de lábios que confessam o seu nome. A gente tem que colocar para fora o que tem por dentro. Se não tem nada por dentro, não fale. Se não, meu irmão, vai ser como se fosse uma inteligência artificial falando só o que tem que falar, mas sem sentimento algum. Agora preste atenção no que Davi diz. Davi diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Presta atenção, Davi está dizendo: Senhor, o seu louvor vai estar sempre nos meus lábios. A minha alma está se gloriando no Senhor. Só o Senhor, Deus, poderia ter feito isso por mim. Aqueles que são fracos e entendem que nada podem, vão ouvir essas coisas e vão se alegrar. E vão engrandecer o Senhor comigo. E todos a uma, nós vamos exaltar o nome do Senhor, porque o Senhor salvou esse indivíduo aqui sem fé da morte. Eu busquei o Senhor, e ele começa a contar o seu testemunho de livramento. Ele diz: eu busquei o Senhor e o Senhor me ouviu, me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Eu temia Saul, corri para Ax. Cheguei lá, temi Ax, o Senhor me livrou. Clamou este aflito, o Senhor ouviu. Imagina Davi louco, riscando batente, fingindo e falando: Senhor, tem misericórdia de mim. Livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se. Quando aqueles homens colocaram a mão em Davi, eles levaram lá o rei. Falaram: olha, vamos ser recompensados, olha que troféu. Mas Deus colocou os anjos do Senhor ali, acampados ao redor de Davi. E digo mais, irmãos, se Ax decidisse lutar contra Davi ali com o seu exército, eles jamais poderiam prevalecer. O Senhor daria vitória a Davi naquele momento, irmãos. Por quê? Porque o Senhor sabe livrar os que esperam ele. O anjo do Senhor, a Bíblia diz que acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você sabe o que é isso, meu irmão? Você já parou para pensar quantos livramentos Deus já deu a você? Às vezes a gente só vê o que é humano, né? Há poucos dias eu estourei 2 pneus de uma vez em uma viagem que estava fazendo. 2 pneus de uma vez. Um deles tinha apenas 15 dias que eu havia colocado no carro e de boa marca. E quando eu desci do carro, eu confesso aos irmãos que me deu indignação, assim, um pensamento, mas nossa, logo agora, por quê? Uma vontade de reclamar. Depois eu pensei: gente, eu só sei o que está diante de mim, eu só sei o que está nessa pista aqui, eu não sei o que viria depois. Eu sei que o anjo do Senhor acampa ao meu redor. O anjo do Senhor me guardou, me livrou, protegeu a minha família que estava comigo. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Você não sabe disso, meu irmão. Quantas vezes o anjo do Senhor te livrou e te protegeu. É claro, meu irmão, tem gente que dá mais trabalho para Deus do que os outros, né? Tem um irmão na igreja que eu vivo brincando com ele, assim: ó, quando você chegar no céu, os anjos vão chamar você no canto para conversar com você, porque você dá trabalho. E ele fala que sou eu, né? Então nós estamos aí na disputa. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, meu irmão, prove e veja que o Senhor é bom. Não reclame. Quando alguma coisa acontecer, quando algo for tirado, quando uma porta for fechada, quando uma amizade for afastada, quando algo que você planejou e sonhou com tanta intensidade não deu certo, meu irmão, agradeça, porque nada mais é do que a mão do Senhor. É Deus te livrando, te protegendo, te guardando e te preparando para algo ainda bem maior. Davi ainda continua dizendo sobre a convicção que ele tem de que o Senhor ouve os justos. Ele diz: é bem-aventurado, feliz é o homem que nele se refugia. Então, meu irmão, você que é alguém que confia no Senhor, busque o Senhor. Temei ao Senhor, vós os seus santos. Temei, nada falta aos que o temem. Deus é tão maravilhoso, irmãos. Deus é tão maravilhoso. Que um dia antes desse acidente acontecer, de furar os pneus, eu não tinha um recurso. E um dia antes eu ganhei exatamente um presente, né? E esse presente era exatamente o valor que eu precisava para comprar os pneus, para repor aí o meu veículo, para deixá-lo funcionando novamente. Olha como Deus faz, irmãos. Naquele momento ali que eu pensei a Deus, veio à minha mente a provisão de Deus em todas as coisas. Então Deus não deixa faltar nada aos que o temem. Confie no Senhor, meu irmão. Davi chega a dizer que os leõezinhos, presta atenção, os leões, os reis da selva, os leõezinhos podem até sofrer necessidade e passarem fome. Ou seja, não tem presa que um leão não pegue, meu irmão. E se for para alimentar o seu filhote, ele vai fazer de tudo. Então aqui está dizendo que os filhos do leão podem até passar fome, mas quem busca o Senhor jamais. Bem nenhum lhes faltará. Presta atenção, não é vamos dizer, algo para você ter para apenas sobreviver. Aqui diz que bem nenhum lhe faltará. Porque Deus, irmãos, ele é suficiente para dar sentido à nossa vida, sem necessariamente colocar nada de material nela. Não são as coisas materiais que dão sentido à nossa vida. Não são. Quando a gente vai crescendo em maturidade no Senhor, nós vamos descobrindo que coisas são só coisas. Chega uma hora, meu irmão, que você, se você é um cristão sadio e tem desenvolvido, você vai ficando com raiva de coisa. Você começa a pensar por que você tem
mais de um sapato, você começa a pensar por que você tem mais de um chinelo, por que você tem tantos móveis em casa, você fica com vontade de dar tudo para os outros, ter uma vida mais simples possível, porque uma vida mais simples, ela é mais fácil de lidar, não te traz tantas preocupações, pode ter certeza, quanto mais coisas você tem, mais preocupações você tem com elas, para mantê-las, para cuidar delas, para conservá-las. E aqui o texto faz questão de dizer para nós que o Senhor supre tudo. E não é necessariamente, irmãos, dar tudo que você quer, mas é produzir em você um sentimento que coisas não podem produzir. Um sentimento de plenitude, da presença do Senhor, a plenitude de alegria. E Davi, então, ele faz um convite a todos nós. Ele diz assim, vinde, filhos, e escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Ele está dizendo, olha, venham, eu convido a vocês a temer o Senhor. Como é que a gente faz isso na prática? Ele diz, refreando a língua do mal e os lábios de falar indolosamente. O homem é escravo, meu irmão, das suas palavras. Palavras não voltam. Cuidado, meu irmão, cuidado com as suas palavras. Refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falarem dolosamente. O que é falar dolosamente? Deus até releva quando a gente fala por impulso. No momento de raiva, pequei. Peço perdão, o Senhor me perdoa. Agora, meu irmão, quando isso é planejado, arquitetado, isso que é dolo. Isso que é o dolo. Dolosamente é quando eu planejo, é quando eu arquiteto, é quando eu vou lá e executo. Então aqui diz, refreia a sua língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Quanto os céus, principalmente, meu irmão, quanto o seu próximo. Quando você afeta o seu próximo, você está, de alguma maneira, afetando a Deus. Cristo disse isso. Quando a gente faz algo ao próximo, nós fazemos por ele, tanto bem quanto mal. Aparta-te do mal. Davi ainda dá esse conselho. Pratica o que é bom. Então, tem alguém ali planejando fazer o mal? Não se misture, se aparte. Ah, mas eu posso perder meu serviço. Meu irmão, lembra do versículo lá atrás? Nenhum bem falta aos que temem a Deus. Se você perder seu emprego porque você está sendo correto, nossa, faz um culto de gratidão, meu irmão. Isso significa que Deus está abrindo uma porta para você que você não imagina. Aparta-te do mal. Ah, para eu ter aquela função ali, eu preciso me envolver. Então não tenha. Meu irmão, o que adianta você ganhar tudo e perder sua alma? Aparta-te do mal, pratica o que é bom, escolha o bem, procura a paz, empenha-te para alcançá-la. Nem sempre você vai conseguir. Tem gente que quer guerra com você mesmo. Deixa ele brigar sozinho. Mas quanto a você, tenha paz com todos os homens. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor, olha que lindo, irmãos, está contra os que praticam o mal para lhes extirpar da terra a memória. Sabe aquele pai que está vendo o seu filho numa situação de perigo e ele coloca os olhos bem naquele que quer agredir o seu filho? É assim que a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre todos os que praticam o mal e estão próximos para extirpá-lo. Nós vamos ver no Salmo seguinte que não tem problema nenhum você entregá-los na mão de Deus. Você não pode vingar a si mesmo, mas pedir a Deus que faça isso por você, você pode. Perto está o Senhor de quem tem o coração quebrantado, aquele que confessa seu pecado, salvo de espírito oprimido, aquele que se vê pequeno diante das situações e que, ao invés de Davi, correr para Ax, quebranta diante do Senhor. Por que Deus deu o livramento a Davi? Porque Deus olhou para Davi e falou assim, meu filho, você está com tanto medo, eu te entendo. Por isso que você fez isso, eu vou te livrar. Um espírito quebrantado, alguém que não se sente suficiente. Enquanto Saul achava que podia lutar 2 batalhas, Davi achava que não podia, porque Saul estava lutando contra Davi, contra os filisteus. Davi achava que não podia lutar nenhuma. Estava com medo. E Deus sabe que Davi confiava nele. Por isso ele o livra. Muitas são as aflições do justo. Davi reconhece. Deus sabe que Davi estava passando por situações. Irmãos, imagina o que é. Você não saber amanhã o que mais de 400 homens com as suas famílias, que esse era o exército de Davi, onde eles vão dormir, o que eles vão comer, onde encontrarão água, quem é que vai vir atacá-los, o que aquele dia reserva. Muitas aflições Davi enfrentou, mas o Senhor de todas o livrou. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles será quebrado. Davi, você não vê na Bíblia nenhuma menção de que Davi foi ferido, de que Davi quebrou alguma coisa, não tem menção. Esse salmo é um salmo também que aponta para Cristo, no momento da crucificação. Depois de ter entregado o seu espírito nas mãos de Deus, os guardas passaram quebrando os joelhos, para que os crucificados ali pudessem morrer sem ar. Porque assim, quando quebram os joelhos, as mãos penduradas, o pulmão sofre uma compressão e eles morrem ali asfixiados. Mas Jesus já havia morrido para que se cumprisse as escrituras. Eles não quebraram o joelho para que se cumprisse as escrituras que está aqui nesse salmo. Nenhum dos ossos foi quebrado. Aí Davi termina dizendo, o infortúnio matará o ímpio e os que odeiam o justo serão condenados. Então, é assim. Infortúnio é aquilo que não está parecendo alguma coisa que fala assim, nossa, ninguém esperava. É assim. O ímpio, meu irmão, ele acha que está na crista da onda, vamos dizer assim, que ele está no arranha-céu mais alto, na torre mais alta, com todo o controle na mão. Quando ele menos assustar, quando ele menos esperar, virá o seu fim. O Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Meu irmão, um grande beijo para você e para sua família. Muito obrigado pela paciência. Daqui a pouquinho já posta aqui o Salmo 35. Até lá.